Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Jean Pegoraro e acompanhe comigo a resolução dessa questão. Questãozinha braçal, bem difícil mesmo, caiu na prova do Enem de 2017, que você tem que estar ligada para conseguir resolver ela. Então vem comigo. Qual o valor máximo de tensão U para que o fusível não queime, né? Então é uma questão que circuitos geralmente no Enem tem uma dificuldade bastante elevada, né? Então você tem que cuidar disso. Então vamos lá. O fusível é um dispositivo de proteção contra uma sobrecorrente de circuitos. Quando a corrente passa por esse dispositivo, o fusível queima. Dessa forma, os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico seja alimentado por uma fonte de tensão U que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Tá? Qual o valor máximo de tensão U para que o fusível não queime? Então assim, gente, questãozinha muito difícil. Olha, na boa. Muito difícil mesmo. O Enem às vezes eu acho que coloca umas questões que não há necessidade de colocar tão difícil assim, que foi o caso dessa, né? Mas o nosso objetivo é também usar a questão para conseguir resolver, né? E também estudar em cima dela. Então não vamos, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, não vamos se mixar para isso, né? Vamos dar no meio dela. Vamos ir para cima dessa questão, que tudo isso vai ter resultado depois. Então tá, vamos lá. Bom, o fusível, você pode notar que eu não coloquei ele aqui. Por que eu não coloquei o fusível aqui? Porque o fusível foi só um recurso para a prova nos dar, para eu me dar conta que a corrente que passa ali é 500 mA, tá? Então vamos colocar ali, o fusível está aqui, então significa dizer que a corrente aqui é 500 mA. Então, lembra que o mili é 10 a menos 3, então não vou botar unidade aqui, tá? Então vamos lá, quando ele pede, e essa é a sacada legal da questão, quando ele pede aqui a DDP, é como se fosse a diferença de potencial desse ponto até esse, tá? Então ele quer saber, ó pessoal, a diferença de potencial do ponto azul para o ponto vermelho. Então é essa DDP, essa diferença de potencial elétrico que ele quer saber em função desses detalhes. Ok. O que você tem que entender é que esse ramo de fio aqui, ó, ele tá ligado nesse potencial em vermelho. Então é como se o ponto vermelho estivesse aqui. E esse ponto azul, esse potencial azul, é como se estivesse aqui. Moral da história. O que eu quero dizer? Para eu calcular essa diferença de potencial, vai ser U R vezes I. Então o que você tem que entender? Ó, que eu vou colocar do potencial azul para o potencial vermelho, ó, do potencial azul do potencial vermelho, a resistência equivalente, e obviamente a corrente também do potencial azul, potencial vermelho. E aí, galera, vem a grande sacada, que eu acho que é o único jeito humano que você teria para resolver essa questão na hora da prova. Não ia dar tempo mesmo. Olha só, você concorda que as informações que eu tenho, os resistores eu tenho todos, tá? Mas eu tenho essa corrente de baixo. E se eu tenho essa corrente de baixo, deixa eu botar um ponto verde aqui. Se eu tenho essa corrente de baixo, você concorda que daqui até aqui eu tenho menos potencial? Então veja bem, eu posso juntar esses três resistores, obviamente, e eu também posso juntar esses resistores. O que eu quero mostrar é o seguinte, que se eu descobrir apenas a resistência equivalente da parte de baixo e conseguir descobrir a corrente total da parte de baixo, sem olhar para cima, eu vou ter a DDP entre os pontos vermelhos e azuis e é só eu casar isso aqui. Tá? Por exemplo, assim, ó, o que eu quero dizer é que eu não vou olhar para cima. Eu não vou olhar para cima. Eu sei que esse canto existe, até vou deixar ele meio apagado, mas não me interessa, porque essa DDP de azul para vermelho é a mesma daqui para cá. Então o que eu quero dizer para vocês? Ó, veja bem, aqui veio uma corrente total, as ganhas, tá? A corrente total. E quando essa corrente total chega aqui, tá, galera, vamos usar para estudar essa questão, ela vai se dividir em três. Vai ter uma corrente I1 que vai subir para cima, né? Subir para baixo é difícil, e vai se dividir em todos aqueles loucos lá, que não me interessa. Vai ter uma corrente que vai vir para cá, que é a corrente I, que é a que eu já sei, e vai ter uma corrente que eu vou chamar aqui de I', certo? Nesse ponto verde, essas duas correntes vão se juntar, e aí vai ser uma corrente I que eu vou chamar de duas linhas. Beleza? Então o que eu quero mostrar para vocês?
Eu não preciso olhar para cima que eu só vou perder tempo. Eu vou olhar apenas para baixo e eu vou conseguir resolver essa questão, tá? Então vamos colocar os valores ali, né? Então aqui é 60 ohms, depois eu ajeito a unidade. Aqui é 120 ohms e ali é 40 ohms. Pessoal, é o único jeito de resolver essa questão no tempo que o Enem dá, tá? Então eu vou tirar o slide ali só pra gente entender isso melhor. Então vamos começar. Vamos pegar e vamos começar a desmembrar esse circuito. Porque o que eu preciso? Agora vem pra cá. Eu preciso pegar, veja bem, eu preciso pegar aqui e descobrir essa resistência equivalente que vem pra cá. Se eu descobrir essa resistência equivalente que vem para a parte de baixo, ou seja, se eu juntar tudo isso, eu sei que a corrente total que vem para baixo vai ser esse I2 linha, ó, duas linhas, tá? Galera, só um detalhe, eu poderia também olhar para cima, mas eu só vou perder tempo, por isso que eu estou ensinando a morta para vocês, tá? E aí o que acontece? Se eu souber isso aqui, ó, é só eu usar o Curie para esses valores aqui, que eu vou descobrir, e eu vou matar a DDP total. Então vamos pegar na prática aqui. Bom, então vamos fazer uma divisão, né? Já tirei o slide para dar mais espaço. O Enem tem essa característica, né, de questões de elétrica serem muito trabalhosas. Mas vamos lá, olha só. Você concorda que esse resistor de 120 ohms, deixa eu colocar de novo só para conferir, isso. Esse resistor de 120 ohms, ele está ligado no potencial vermelho e no potencial verde. E esse resistor de 60 está ligado no potencial vermelho e o potencial verde. Então, o que eu posso afirmar? Eles têm a mesma DDP, ou seja, eles estão em paralelo. Consegue ver isso? Então, ó, a DDP do resistor de 120 ohms é igual a DDP do resistor de 60 ohms. Por quê? Está ligado no potencial vermelho e no potencial verde. Está ligado no potencial vermelho e verde. Então, ó, como é que se calcula? É R vezes I. Então vai ser R vezes I e aqui vai ser R vezes I. Claro, obviamente, né? Esse R aqui é o 120, tem que trocar o pretinho. A corrente que vem para ele é o 500 miliamperes, que é a corrente que passa no 120. Aqui vai ser o 60 e a corrente que vem é o que eu chamei de linha, tá? Então cuida que a corrente vai dar em miliamperes. Então vamos seguir o baile, tá? Ó, 120 vezes 500 miliamperes igual a resistência de 60 e linha. Ficou meio feio, né? Até vou trocar a cor para ficar mais elegante. Ficar mais elegante, tá? Então olha só, o que acontece? Corto. E aí, pessoal, se você já tivesse um pouco mais de maldade em circuitos, tu vê que esses dois resistores estão em paralelo e a resistência aqui é metade, então ele vai ter o dobro de corrente. Então se aqui vem 500 miliamperes, o I' vale 1000 miliamperes. Fechou? Tranquilo? Tá, então já descobrimos isso. Então eu sei qual é a corrente que passa aqui. Já sei a corrente que aqui é 1000 miliamperes, tá? Mas eu consigo ver que o resistor de 120 ohms e o de 60 ohms, eles estão ligados entre os mesmos potenciais, entre a mesma DDP, ou seja, eles estão em paralelo. Então, galera, eu posso também juntar esses dois resistores. Ó, eu posso juntar eles porque eles estão em paralelo. Basta, me mostra. Bah, a gente fala em Porto Alegre. Então vamos ali, ó. Olha só. Vai ter ele aqui, e olha aqui, eu quero mostrar o que eu vou fazer para vocês. Esse cara vale 120 ohms, e esse aqui que vem reto vale 60 ohms. Então, eu vou descobrir uma resistência equivalente entre esses dois. O que significa descobrir uma resistência equivalente? Significa substituir esses dois resistores por um só, que vai ser o meu REC. Ó, o meu REC maiúsculo aqui, beleza? Aí, pessoal, o que a gente tem que lembrar? Quando eu tenho, ó, presta atenção, quando eu tenho apenas dois resistores associados em paralelo, eu posso dizer que essa resistência equivalente é o seu produto pela soma. Posso? Pode. Se tiver apenas dois ligados em paralelo, você pode dizer isso. Então o que significa o produto? Cara, é o produto 120 e 60. Então vamos lá. Então, ó,
produto de 120 vezes 60, soma de 120 mais 60. Então essa REC, essa REC vai ser igual a... Eu nunca faço o produto direto, eu sempre faço assim, ó. Você já vai entender, ó. Fica mais fácil simplificar, ó. Que eu já posso tirar esse zero, consegue ver? Aqui dá para simplificar por 3, né? Ó, 6 e aqui dá 3. Então esse REC vai ser 40 ohms. E aí, galera, eu sei que na hora da prova é humanamente impossível de fazer tudo isso, mas não esquece que o nosso vídeo eu tô querendo te ensinar a resolver. Então, olha só como é que ficou o meu circuito agora. Esse ramo virou um REC de 40 ohms. Então, ó, vem de novo. O que acontece? Ponto vermelho, ó, ponto verde, e aí esse cara, esse REC, vale 40 ohms. Vale 40 ohms. E aí vem este outro de 40, aqui também, e ele está ligado lá no ponto azul que a gente está interessado. E aí o meu circuito fecha aqui como a gente está analisando. Aqui é o U que a gente está vendo, tá? Então esse detalhe é importante. Repara que se aqui passa 40, se aqui vem o I2 duas linhas, esse I duas linhas é a corrente total. O que é o I duas linhas? É o 500 mA mais o I', que é 1000 mA. Então, ó, você tem que cuidar o seguinte, ó, vamos organizar 40 ohms, 40 ohms. Então, esse I duas linhas, olha só, vem I' para cá, vem o I aqui, e aqui sai I duas linhas, então I duas linhas é a soma deles. Então a gente consegue tirar isso, ó. É uma questão bem difícil, né? Que vai exigir bastante do candidato, da candidata. Treine bastante isso, né? Então veja bem, então isso aqui vai dar igual a 1500 miliamperes. 1500 miliamperes, tá? Fechou? Vou ter que ir para trás para ver como é que eu tô de espaço. Tô meio esgoelado, né? Então beleza, então vamos entender o que está acontecendo. Agora, esses dois resistores são percorridos pelo mesmo I2', ou seja, eles estão em série. E quando eu possuo dois resistores em série, a resistência equivalente é só somar. Então, ó, presta atenção, é 40 mais 40, 80. Então veja, o meu circuito ficou aqui, ó, ponto vermelho, ponto azul. Ponto vermelho, ponto azul. Agora, esses dois resistores estão em série. Então eu vou colocar o resultado deles, de uma soma, né, que vai dar igual a 80. Lembrando, eu ainda tenho a parte de cima do circuito que eu nem olhei, porque olhar para baixo eu ganho tempo, porque o que me interessa é DDP. E aí, galera, veja bem, aqui está o U que eu tô atrás. Aqui está o U que eu tô atrás. E essa corrente eu acabei de descobrir, a corrente que vem só para a parte de baixo, que é o I duas linhas, tá? Vou ir para trás só para ver as medidas, está cabendo tudo. Bah, esse quase não foi, né? Então vamos lá. Então vamos voltar. Vamos voltar para o início. Eu poderia fazer resistência equivalente de cima também, mas daria mais trabalho. Já falei várias vezes, tá? Então olha aqui, ó, vamos apagar isso aqui e vamos entender onde é que o soro chegou. Ó, o soro chegou aqui. Que esse valor aqui, galera, vale 80 ohms. E esse I duas linhas vale 1500 miliamperes. Agora vem a grande sacada que você não pode chegar aqui e errar, né? A gente vai usar o UQI, beleza? De boas, tranquilo. Mas não esquece que ele quer DDP em volts. Se ele quer DDP em volts, você não pode fazer o produto quando a corrente estiver em miliamperes. Então a gente tem que ajeitar, ó, o UQI, né? E aí vai ser essa resistência equivalente de 80, que é o que eu achei ali. E esse prefixo mili significa 10 na menos 3, concorda? E a gente finaliza a questão. Então, ó, o U vai ser igual a 80 vezes 1500 vezes 10 na menos 3. Concorda comigo? Na menos 3 significa 1 sobre 1000, então eu posso tirar 3 zeros, ó. Tiro 3 zeros, 1, 2, 3. Ok? Então, isso aqui vai ser 8 vezes 15, que vai dar um U, vai dar uma DDP de 8 vezes 15, 120
volts, tá? Questão muito difícil, que ela com certeza não é uma questão de primeira leitura e vocês devem ter total cuidado nela. Mas é uma questão muito boa para vocês estudarem, tá? Nada impede, galera, prestem atenção, nada impede de vocês terem feito a resistência equivalente de cima e a de baixo. Quem fez por outro caminho, em cima você vai chegar a 40 também, e embaixo vai dar 40. Aí vai dar uma REC total de 20, né? E aí você vai ver que a corrente total também vai mudar, né? Você tem que se dar conta que vai ser o dobro, 3.000 vai dar o mesmo valor, se você fosse para cima ou para baixo. Mas assim é muito mais rápido, tá? Deixa eu botar ali questão de novo, pra gente pescar a alternativa, e ficamos ali ó, com a alternativa D, 120 volts. Alternativa D, 120 volts. Questão bem braçal do Enem, bem difícil mesmo. Bom, galera, sou o Jean Pegoraro te ajudando em mais uma questão. Bons estudos, mas nunca se esqueça que a física esteja com vocês.